Bom dia, porque ainda não é meio-dia. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar lendo hoje aqui em Êxodo, no capítulo 2. Vamos estar lendo a partir do versículo 11 em diante. Vai falar de quando Moisés ainda era jovem, quando Moisés começou a crescer. Nós vimos o nascimento dele. Vamos agora estar lendo a história de quando ele começa a desenvolver a sua maturidade. Amém? Vamos acompanhar comigo desde o verso 11. Amém? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, ele saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E aconteceu. Aqui nós vemos que naqueles dias Moisés atentou para os seus irmãos e nas suas cargas e viu que um varão egípcio ele feria um hebreu de seus irmãos. E ele olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, ele feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E quando ele viu que um varão egípcio estava ferindo um de seus irmãos, ele olhou a uma banda e a outra. E vendo que ali ninguém havia, ele feriu esse varão egípcio e o matou, com o objetivo de livrar os seus irmãos. Pessoal, Moisés matou. Irmão, você é criado a leite com pera da nona todinho? Pessoal, olha como é que o mundo tá hoje. Você acha que naquele tempo as coisas eram resolvidas como? Naquela época, o povo não tinha o evangelho de Jesus, pessoal. Ainda não existia evangelho de Jesus. Ainda não, Jesus não tinha mandado esses mandamentos para a gente receber. Pessoal, as coisas eram resolvidas assim, infelizmente. Pessoal, hoje em dia, muitas das vezes, tem leis. As leis de hoje são diferentes. As leis de hoje são mais rigorosas. Em alguns países, se você fazer isso aqui, você é condenado à morte. Mas naquele tempo não, pessoal. Naquele tempo as coisas eram resolvidas assim. E tomou a sair no dia seguinte. E eis que dois varões hebreus contendiam e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? Aquele tornou a sair no dia seguinte. Ele viu que dois varões hebreus contendiam um contra o outro. E ele disse ao injusto: Por que tu feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Aqui, quando ele vai perguntar, o cara fala: Olha, você quer me matar como ontem você matou o egípcio? Para você ver. E ele falou: Certamente este negócio foi descoberto. Pessoal, tudo que a gente faz, a gente é cercado por uma nuvem de testemunhas. Se você sair, por exemplo, ali, jogar uma pedra, sei lá, no telhado do vizinho, ainda que ninguém tenha visto você jogar pedra, alguém vai falar que foi você, porque a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas, pessoal, tanto visíveis como invisíveis. As coisas simplesmente acontecem. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao povo. E aqui nós vemos, pessoal, quando o Faraó se deu conta do que Moisés fez, ele quis matar Moisés. Moisés, ele rapou para a terra de Midian, rapou fora para Midian, senão o Faraó matava ele. Pessoal, estou falando rapou. Pessoal, eu sei que vocês são grandinhos, vocês já sabem o que eu quis dizer quando ele falou, ele rapou fora. Obviamente vocês sabem que ele meteu o pé para Midian, fugiu. E ele assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian, ele tinha 7 filhas, a quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai.
Pessoal, aqui é um sacerdote que tinha 7 filhas. Eles foram tirar água para dar, quer dizer, elas foram tirar água para dar rebanho, dar de beber ao rebanho do seu pai. Pessoal, o sacerdote de Midian aqui não está dizendo que ele é sacerdote hebraico ou se ele é sacerdote egípcio, ou se ele é sacerdote pagão. Está dizendo que ele é sacerdote, tá? Então vou tá como a escritura está contando. Ele é sacerdote. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. Então vieram os pastores e expulsaram as filhas do sacerdote dali. Então veio Moisés e as defendeu e deu de beber ao rebanho. E vindo elas a seu pai, ele disse: Por que tomaste hoje tão depressa? E elas disseram: O homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Disse a suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste um homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, ao qual lhe deu Moisés sua filha, Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerta, porque de peregrino fui em terra estranha. Aqui nós vemos que elas foram até seu pai, e o pai delas perguntaram: Por que vocês chegaram tão cedo? E elas de pronto disseram: Veio um homem, nos defendeu dos pastores maus. E ele disse: Ué, por que vocês não chamaram esse homem? Vão procurá-lo e chame para que ele venha comer pão conosco. E elas foram e chamaram, e ele deu e esse homem deu a Moisés sua filha Zípora, e com ela Moisés teve um filho chamado Gerson, porque peregrino fui em terra estranha. Aqui já vai chegar a morte do rei do Egito, pessoal. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Aqui, pessoal, está dizendo que naqueles dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel começaram a suspirar, a clamar por causa da sua servidão. E Deus atentou para os gemidos dos filhos de Israel e lembrou do concerto que ele tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó, que depois daquele tempo ele ia tirar o povo de Israel do Egito. Pessoal, Deus se esqueceu deles de maneira nenhuma. Mas ele falou, quando ele viu o povo clamar: Já está na hora de eu agir. Vou levantar alguém para tirar esse povo daí. Pessoal, já estava na cara que seria Moisés. Pessoal, mas eu não acredito. Paulo, mas eu não acredito na história de Moisés. Você está mentindo. Pessoal, eu estou mentindo? Tem uma nação cujo nome é Israel. Hoje, essa nação é dividida. Uns creem em Jesus Cristo, outros não. Mas todos creem na história de Moisés. Se você for lá falar na cara deles que a história de Moisés é mentira, você vai arrumar um grande problema para você, porque a história de Israel é essa aqui. Israel não tem outra história. Por isso que eu falo para vocês parar de seguir esses imbecis aí, esses malandros, que fica falando que a Bíblia é um livro mentiroso. Pessoal, para de seguir malandro. Qualquer um sabe que a história de Israel é essa. Qualquer um, você pode ir aonde você quiser. Se você falar com qualquer rabino, com qualquer israelita, com qualquer pessoal desses, você já vê, cara, na fala deles, na expressão deles, que eles são um povo diferente. Que a história da Torá é verdade. Você consegue ver na expressão deles. Como é que vocês dizem que o Êxodo e a Torá em si é algo falso? Pessoal, parem de falar besteira, vocês estão passando vergonha. Por isso, e engraçado, né? Pessoal, veja as coisas. Tem um aí que
que fala as coisas, parece que o cara tá infartando, parece que o cara tá morrendo. Pelo amor de Deus, cara, cresçam, por isso que vocês estão infartando aí. Vocês querem falar que a história toda é mentira? Para de falar besteira, cara. Você tem coragem de falar isso aqui na internet. Quero ver você ir lá na frente deles falar que isso aqui é mentira. Pessoal, o próprio Jesus falou: eu não vim abolir a Torá, eu vim cumprir a Torá. Então, calem-se. Vocês não sabem de nada. Você vê que a história é comprovada simplesmente pela nação de Israel existir, está justamente aonde ela foi colocada. Um povo saiu daquelas terras para que o povo de Israel habitasse ali. Sim, eles foram levados em vários cativeiros, sim, mas sempre voltaram. Pessoal, eu concordo com o que Israel faz, muitas das vezes, não. Mas dizer que a história de Israel é mentirosa é no mínimo você ser um grande idiota. Deus abençoe você, guarda essa palavra no teu coração. Eu tô rindo da tua cara. Fica aí comentários que vem aqui nos meus vídeos comentar que não, que Deus não existe, que é tudo obra do acaso. Pessoal, tu crê nisso, que é tudo obra do acaso? O que você tá fazendo na internet, cara? Na internet, se é tudo obra do acaso, o que você tá fazendo mexendo na internet, perdendo seu tempo? Se é tudo obra do acaso, por que você simplesmente não deita? Faz como o apóstolo Paulo falou, que se Cristo não ressuscitou, come, dorme e morre. Porque é tudo no acaso, não tem salvação, não tem nada, Deus não existe, é tudo ilusão. Pessoal, deixa de ser manipulado por esses malandros aí, cara. Esses caras tomam remédio pra dormir. Deus abençoe vocês. Amém.